Hoje começamos, pessoal, com pautas de craque, futebol social. E hoje os entrevistados serão duas lendas, dois parceiros, amigos, mas lendas do futebol. E, além de tudo, jogam no futebol social, cresceram no futebol social do São Paulo Futebol Clube e jogaram não só como profissional, mas como base. Hoje eu vou apresentar o Caio Ribeiro. Obrigado, Caio. Prazer estar com você, amigo. E o Marquinhos, ou como o pessoal conhece, Marcos Freitas. Valeu, Denis, pelo convite. Tamo junto. Vamos falar um pouquinho, a ideia aqui, Marquinhos e Caio, a ideia é falar não só da carreira de vocês, todo mundo já sabe, né, isso aí, mas é falar também um pouco como vocês cresceram no clube e falar mais do futebol social, que hoje vocês engrandecem aqui, o futebol como os atletas engrandecem o futebol social do nosso campeonato aqui. E, enfim, a ideia, o Caio, eu sei que, gostaria, vamos começar pelo Caio, você, desde criança, você nasceu no clube, né, com seu pai, seus pais foram sócios, de muitos anos, e você cresceu aqui. Você jogou futsal, começou no futsal, né? Acho que com 4, 5 anos, se não me engano, né? Comecei de 5 para 6 anos, aqui no Salão do São Paulo, e aí no Interclubes também, né? No campeonato interno, tinha um campo aqui em cima, onde hoje é o boxe, era o terceiro campo, lembra desse campo? Lembro. E aí a gente começou lá pequenininho de tudo. Terra, né? Tudo terrão. Terrão eram uns 3, né? É. Até esse aqui de baixo. Mas é uma época que eu guardo com muito carinho, que eu tenho muita saudade, porque eu cresci dentro do clube, fiz grandes amigos dentro do clube, e hoje casado, num outro momento de vida, com 2 filhos, e o meu filho também jogando no campeonato interno, também vivenciando um pouquinho daquilo que eu vivi na minha experiência como criança. Então é muito gostoso. O São Paulo social sempre fez parte da minha vida e continua fazendo. Então, aí você fez vamos pôr, essa interação do futebol social, você foi para o futebol, vamos colocar mais profissional, que foi a categoria de base. Aí você foi convidado, o pessoal estava jogando, como que era nessa época aqui o futebol social com essa categoria de base? Na verdade, assim, o Interclubes, que era o que nós disputávamos, né? Porque para quem é aqui do clube está acostumado, você joga o campeonato interno, sai uma seleção do campeonato interno para representar o clube nos campeonatos contra Pinheiros, contra Paulistano e outras equipes. Eu jogo esse Interclubes desde que eu entrei no clube, desde pequeno. E aí, quando abriu a possibilidade do amador, o que o São Paulo fez? Pegou a base do nosso time e foi fazendo peneiras pelo país para reforçar essa equipe. E nós tínhamos um time muito bom. Para te falar a verdade, nós fomos campeões todos os anos. Então, assim, de vez em nunca, perdemos um ano para o indiano, uma partida, e acho que uma outra partida, mas assim, título nós éramos quase imbatíveis, era uma geração muito boa do São Paulo. E isso deu um pouco de suporte e confiança para que os dirigentes do São Paulo Futebol Clube, não do lado social, mas do lado profissional, apostassem em nós. Então, a base do primeiro time que saiu para o amador era a base do social. E aí, todo final de ano, você tinha uma lista de dispensa, chegada de outros jogadores, o time ia se fortalecendo e a gente foi disputando o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, até chegar ao profissional. Ah, então, por exemplo, mas tinha uma galera, por exemplo, do social mesmo, que foram para a categoria de base, essa galera mesmo, assim, tipo, que já estava... Mesmo, do nosso time, eu acho que 8 ou 9. Daqui do social? Daqui do São Paulo. Era o Eric, que era um lateral esquerdo, o Danilo, Danilinho, né? O Gui também o Vinicinho. Então, assim, o Vinícius, né? Vinícius quando a gente era pequeno. Então, assim, nós éramos uma turma muito boa. Era um time muito forte. E aí, naturalmente, alguns ficaram, outros acabaram seguindo outro caminho. Mas você sabe, até caminhando um pouquinho no nosso bate-papo, e vocês são 2 irmãos, são meus professores do Caioba, são meus amigos na minha vida particular. E é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu vejo, e é claro que o mundo mudou, é claro que hoje, principalmente quando a gente fala de Cotia, você tem a captação pelo Brasil inteiro para buscar esses meninos. Hoje se dá muita ênfase à parte física, mas eu gostaria, né, e eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar pela sua audiência, que os dirigentes do São Paulo olhassem com um pouquinho mais de carinho para o que é feito aqui no social. Talvez não saiam 6, 7 jogadores por categoria, mas que você pense um menino e que ele tenha a oportunidade de treinar em alto rendimento, com suplementação, com um pouco mais de atenção para o lado físico. Eu acho que tem meninos muito talentosos e que acabam se perdendo pelo caminho por falta de oportunidade. Eu até conversei com um dos pais, o meu filho joga no Sub-14, no Campeonato Interno Sub-15, porque é o ano ruim dele, e no Interclubes no Sub-14. E conversando com alguns pais, você vê alguns meninos muito talentosos que estão indo por referência, que estão indo para o antigo Sacha, que agora está fazendo uma parceria com o Embu, né, se não me engano. Você vê alguns meninos
indo para outros clubes e o São Paulo não aproveitando. O filho do Juca, o Pacheco, que joga muita bola, e que acho que estava no SCA do Edmilson e agora estava entre SCA e Oeste, não sei aonde que ele federou. Mas assim, seria de repente uma oportunidade, porque quando você federa, você não pode mais representar o clube. Você não pode jogar mais o Interclubes. Então é uma ideia, fica aqui uma sugestão, de pegar de repente 2 meninos por categoria e levar para o ambiente de Cotia, fazer um acompanhamento desses meninos para que eles treinassem em alta intensidade, com um outro nível de exigência, sem federar. Porque eles treinariam em Cotia e poderiam jogar pelo Interclubes. E deixar eles 1 ano lá treinando, talvez. E sem essa obrigação de federar o menino, de botar o menino para jogar, sem esse negócio de, olha, você vai fazer um teste e você tem 2 semanas para mostrar o teu talento. Não, você vai ficar aqui. Você vai fazer parte do elenco, você vai fazer parte do grupo, você vai jogar no social, mas você vai evoluir. Se nós acharmos que você hoje tem condições de fazer parte do elenco do São Paulo base profissional, você vem. E aí você deixa de jogar lá. Mas enquanto a gente faz esse acompanhamento, você continua servindo ao clube. Porque o que eu estou vendo é todos esses meninos não podendo jogar no Interclubes, jogando, defendendo outras camisas, como essas que eu citei, e o São Paulo perdendo a oportunidade de acompanhar de perto alguns meninos talentosos. Acrescentando isso aí, até já pegando esse gancho, aproveitando, porque o Marquinhos é o treinador de algumas categorias aqui, e depois eu vou, o Marquinhos, apresentação, Marquinhos, mas eu só quero pegar esse gancho, depois você vai falar que você chegou de Ribeirão na categoria de base, enfim. Só para aproveitar esse gancho, Mar, para você falar um pouco. E eu digo, Caio, por isso assim, eu conheço o Marquinhos, o Rodrigo Pio, outros treinadores que hoje estão no social, que são de alto nível. E aí a minha pergunta é para você, Marquinhos, sobre isso. Eu creio que você, melhor que ninguém, que todos os anos você está trabalhando aqui junto com essa garotada, eu acho que tem atletas, tá para aparecer ou passou, que tem condições de estar lá, exatamente, ficar um mês lá. E até você deu uma outra, também são 2 perguntas. Vocês consegue ficar lá também 1 semana, 15 dias, para interagir com o que está acontecendo em Cotia, enfim? Sim, eu já tive até a oportunidade, né? Porque tava o Alex, o Meia, que jogou no Palmeiras e tal. Tive a oportunidade de acompanhar, inclusive até o Giba estava comigo nessa oportunidade. Então hoje o Moreto, que é nosso diretor lá da base, inclusive está aqui no social, ele dá essa abertura para a gente. Em relação aos atletas, da categoria sub-9 ao sub-11, eu vejo que tem uma ligação um pouco maior em relação à base. Certo. Os meninos mais velhos, o que eles já me passaram, alegaram? Que quando você indica um atleta de 14, 15 ou 16 anos, que seja, o moleque tá lá desde os 10 anos na base, né, até os seus 16, ou seja, são 6 anos de investimento naquele atleta. Certo. Então, o atleta nessa idade, se não chegar num nível muito acima daqueles atletas, eles falam que vai ficar com o que eles investiram. É o que eles me passaram. Mas concordo com o Caio, inclusive até interrompi ele aqui, e não 2 semanas, e sim durante 1 ano. Eu tenho atletas aqui da 16, da 17, inclusive atletas que jogaram aqui o A aqui agora há pouco, né, que foram meus atletas na Sub-17, que tinham condições, né, de ficar lá durante 1 ano para poder se adaptar, para poder ter a intensidade que eles falam, né? O atleta está sem intensidade, mas o atleta vai ter intensidade jogando. Aí o Caio falou, não precisa federar ele, né? Cria um grupo lá, né, para poder, exatamente, para o moleque viver. Até porque eu falo para eles que ser jogador de futebol, para quem sabe jogar dentro das 4 linhas, não é difícil. O difícil é fora, é se adaptar a regras, a ficar longe da família, né? Isso que é o mais difícil, né? Então, mas o moleque, se ele quer, ele vai ficar ali 1 ano se adaptando, dentro daquelas condições que o clube vai exigir, para ver se ele fica com essa intensidade que eles tanto falam, né? Então eu vejo aqui que os mais novos ali de 9, 10, 11, inclusive tem 2 atletas já na base lá, que é o Rafinha e o Ryan. Quanto tempo eles estão lá? Já estão lá, acho que é 3, 4 meses, até um pouquinho mais. Estão no salão também. Estão no salão. O Teteu, né, que é o irmão do Rafinha, que joga na 16, também federou o ano passado, atleta nosso do Sub-9, que sendo a Sub-10. Então eu vejo que eles dão mais oportunidade a esses garotos, né? E os mais velhos, eles dão essa explicação. Enfim, mas eu acho que também os mais velhos poderiam ser olhados com mais carinho. Ô, Mar, você vê como o Caio colocou, né? Na época, eles subiram daqui do social, ele falou 8, 6, 8. É claro que não foram todos que viraram profissionais, né? E era uma outra realidade. É, falar. É difícil. Sim, mas tudo bem, mas teve essa... Hoje o Caio falou, tem cara que faz captação o Brasil todo, né? Então, às vezes o cara não vai vir aqui, ele poderia vir, né?
Mas o cara roda o Brasil todo. Então é uma situação Poderia ter espaço para todo mundo, né? Poderia. Não, e eu acho que tem... Desculpa te interromper. Não, pode aqui. falar. Tem algumas coisas que eu acho que são importantes. Primeiro, para ficar muito claro para a nossa audiência aqui do programa, do podcast, eu não estou advogando pelo meu filho, tá? Meu filho foi chamado para Cotia e ele não quer ficar. Eu estou falando do social para lá, é uma coisa do social, uma coisa... Não, mas é que pode passar essa impressão para quem está acompanhando o nosso bate-papo. Mas tem 2 detalhes que eu acho que são fundamentais. O primeiro, são os profissionais que hoje cuidam do social. Então, esse cara aqui, eu confio 100% nele. Como pessoa, aí nós estamos falando de valores, e como capacitação profissional, pela qualidade que ele tem na metodologia, no trato com as crianças, na forma de montar o time, de ler o jogo. Então, cara, o Marquinhos não é porque é meu amigo pessoal, ele é um cara preparado para estar lá. Que ele não vá para lá, mas que haja esse intercâmbio, por exemplo, que um diretor de Cotia chegue e fale assim, Marquinhos e Pio, que são 2 dos que eu tenho mais contato, né, que eu conheço um pouquinho melhor. Cara, vem cá, quem você acha que tem condições aqui? É um? Não tem nenhum? Ou tem mais de um? Os diretores têm confiança nesses treinadores porque que esses eles estão caras, indicando. eles não vão prejudicar o clube de maneira nenhuma. O que eles vão é promover uma oportunidade para alguém que eles acham que tem futuro para servir um dia jogar, pular esse muro e atravessar a rua e jogar no Morumbi. Como graça, eu fiz, né? Como o Marquinhos fez. Exato, porque, cara, quem tá aqui dentro ama o clube, tem uma ligação com o São Paulo e fica chateado de jogar por outra equipe, mas é por falta de oportunidade. Um outro detalhe que eu acho que é importante. Por que a gente está falando em 1 ano? Porque a intensidade que se joga no amador é completamente diferente da que se joga no social. Então você vê um menino destruindo um campeonato interclubes, talvez ele não tenha condições de jogar em Cotia. Sim. Mas se você identifica o talento e você matura esse menino por tem essa 1 tranquilidade, ano, deixar ele fazendo musculação, suplementação, acompanhando a evolução dia a dia, técnica, né? tática, Exatamente. física, vai chegar depois de 10, 11 meses, você vai ter muito mais condições de avaliar. E talvez a avaliação seja, obrigado, você não vai ficar. E tá tudo bem, mas você deu a oportunidade do menino evoluir. E de repente, ao invés de você ter que ver com 16, 17 anos e pagar por esse menino que estava aqui dentro e que de repente se formou numa outra equipe, você acaba desperdiçando uma joia que está aqui na casa. E dá pra fazer isso, né, Caio? Um exemplo, a gente tem exemplos dentro do futebol, o próprio Leandro Damião, por exemplo, que foi achado aí na Várzea. Sim, Elias? 21, 22 Elias, anos. Marquinhos. O cara vai pro Inter, né? Na época até eu tava no Brasil de Pelotas e ele tava no Inter B jogando a Copa Gaúcha. Então, quer dizer, o cara ficou ali se preparando e no outro ano ele já tava na Libertadores. Então, quer dizer, às vezes são coisas que... Marquinhos, o Elias, do Corinthians, eu tava no São Bento, foi meu último ano de atleta profissional, jogando Paulistão, e ele foi o Rincon foi treinador. E ele foi fazer a avaliação, teste. E aí quem levou ele foi um amigo do Rincon, até falou, esse menino tá jogando na Copa Kaiser, lá, tal. Que é a Várzea. Então, e aí, o que virou, né? Tipo assim, o Rincon deu a oportunidade. Então, acho que esse tempo de adaptação... Aí eu te pergunto, Marquinhos, você, quando veio lá do Botafogo, de Beirão, Sim. você já veio direto pra base e tal, mesmo assim, bem muito jovem. E aí, a sua fala um pouquinho antes, você falou dessa dificuldade de estar longe da família e tudo mais. É importante você falar isso também, mesmo estando aqui, às vezes o atleta hoje mora vamos falar, nós estamos falando de Cotia, mesmo o atleta, às vezes ele tem que morar lá em Cotia, a partir dos 14 anos, se eu não me engano, 15 Sim, anos. é. E às vezes tem essa dificuldade, né, Marquinhos? Não é todo mundo que vai se adaptar. E aí, por isso que eu também acho que precisa de 1 ano. Sim. Porque, às vezes, 2 meses tem essa dificuldade, até de escola, enfim, existe uma muita mudança outra de coisa. vida, né? Não só profissional. E hoje em dia, nós estamos vendo um mundo totalmente diferente do nosso. A gente não tinha nem telefone para ler orelhão. Enfim. Exato. Mas, assim, é importante você falar isso, Marquinhos, se você veio de outra cidade e você se adaptou, ou você foi muito rápido para se adaptar, enfim. Depois dentro do clube, é que você foi seleção brasileira e tudo mais. Em setembro agora, desse ano, são 30 anos de São Paulo. Nossa. Com indas e vindas do futebol, Legal. né? Vai emprestado, volta e tal. 30 anos, dia 8 de setembro. Na primeira semana, olha só que loucura. Tava no quarto eu, o Guido, Grande Guido, lá de Ribeirão. Zagueiro, né? o Turiúba, goleiro, e o Marcelinho, o meia baixinho, muito bom jogador. Bate na bola. A gente foi fazer um coletivo no CT, lá na Barra Funda, na qual o Tele sempre gostava, né? Que não só o juvenil, como os juniores. Quando eu voltei, tinha me roubado R$80 na minha carteira. Tinha acabado de virar o real, né? Era Cruzeiro, tinha virado real. É muita coisa, tá? Só pra quem tá acompanhando. Você tem uma ideia. Você chora, você Era sente e chora. 120 Cruzeiro, né? Na Nossa. conversão. E eu era R$80. Enfim, cara, eu chorei de um jeito. Seu Sérgio Bragança, saudoso Sérgio Bragança.
Liguei para ele, orelhão, ficha, né? Ou tinha que ligar a cobrar, querendo voltar para Ribeirão de qualquer jeito. Isso na primeira semana. Enfim, depois o Sérgio Bragança teve um jogo no CT, ele me deu R$50, tá falando, vou te dar os 80, toma 50, se acalma, tal, presta atenção, me deu até uma dura, né? Enfim, mas foi o primeiro mês aqui que eu morei debaixo da arquibancada. E ainda eu vim como idade de juvenil para jogar nos juniores, né? Que era a turma 7-4, 7-5, 7-6. Inclusive cheguei junto com o Dodô, né? Aí o Dario Pereira não quis me aproveitar naquela oportunidade e o Gilberto Sorriso acabou me aproveitando no juvenil. Mas o primeiro mês foi muito... difícil, né? Muito difícil. E eu fiquei morando na melhor parte da época aqui de concentração, que é aqueles 10 quartos que tem, né? Não de cá, que é aquela escadinha de caracol que hoje virou refeitório, né? Quando o Marquinhos fala embaixo da arquibancada é porque a concentração era aqui embaixo do estádio. Embaixo da arquibancada. Então foi o primeiro mês, assim, muito... O que me ajudou muito é que eu ainda estava indo para a seleção. Eu tive 2 convocações como atleta do Botafogo de Ribeirão e depois de 1 mês e meio, 2 meses, eu fui convocado de novo, né? Para ficar 2 semanas na Granja, aí voltava. Então dava uma recarregada, mas foi um mês muito difícil. Por isso que eu tenho, como a gente tem essa vivência, é o que eu passo para eles, porque é difícil. Você sai da sua zona de conforto, você sai do seu quarto. Às vezes você dorme sozinha na sua casa, mas você vai dividir o quarto com 3, com 4, com 8, com 12, dependendo da estrutura do clube, né? Então é muito difícil, cara. Mas graças a Deus as coisas foram se encaixando. E em 97 já me profissionalizei aqui. Eu cheguei aqui em 94 e em 97 eu já fui promovido para profissional e tive uma infelicidade de estourar o joelho, né? Indo para o Mundial Sub-20. Acabei não indo, né? Enfim, mas aí tive uma trajetória legal que aí ao longo do podcast aqui a gente vai conversar mais. É como eu falei, né? É importante você, Marquinhos, colocar essas situações que você morou aqui. Você chegou a morar aqui, cara? Não, eu morava aqui do lado, né? Eu morava com os meus pais e era pertinho. Aí, por exemplo, e hoje, o pessoal... Onde treinava a base nessa época? Rebouças, que era um terrão aqui do lado. No Exército Quitaúna. No Exército, às vezes no Jockey, de vez em quando, porque aí era o único campo gramado que era legal, né? Sabesp. Ali na Marginal Pinheiro. E eu peguei o lançamento do CT da Barra Funda. Então a gente se trocava num container, muitas vezes a gente trocava aqui, pegava o ônibus para treinar lá, e era um sonho, porque aí era um tapete, você olhava já o que ia virar aquele CT, que hoje é uma das referências, né? Mas eu peguei o início de tudo. Você subiu em que ano, Caio? Era o Expressinho, Caio, não? Você subiu depois teve Expressinho? Não, eu subo pro profissional, você tá falando? Então, o primeiro título do clube foi com a minha geração. A gente é campeão da Copa São Paulo, aquela final histórica contra o Corinthians no Pacaembu, lotado, 4-3 para nós, 3 gols do Jameli. A gente é vice-campeão no ano seguinte, que seria o bicampeonato do São Paulo, porque a nossa geração realmente era muito forte. Era um time muito talentoso. Rogério Ceni, André Luiz, eu, Pavão, que joga com a gente aqui. Era uma... Pereira, Mona, uma turma muito boa. Denilson, depois não na Copa São Paulo, mas chegou no Expressinho. E aí ele profissionaliza esse time, porque nós éramos campeões em todas as categorias. Nós somos campeões infantil, juvenil, juniores. E aí subimos para o profissional. E era uma época em que o calendário não é como é hoje em dia. Hoje já é apertado, antes era uma bagunça. Eu jogava contra esses caras, Marquinhos, que era 7-5, 7-6, 7-4. E os caras faziam eles chamavam de tipo 1-2, tinha que estar aí no meio do jogo, eles falavam, vamos fazer 1-2, os caras, nossa, eu queria morrer com os caras. E eles faziam, acho que já era de propósito, enfim, continuando. Não, e aí a gente sobe pro profissional e a diretoria do São Paulo tinha tanta confiança por conta desse histórico de títulos que falou, olha, vamos fazer o seguinte, e o Tele chama o Muricy e fala, Muricy, cuida do Expressinho, que vai disputar a Sul-Americana, né, que na época era Conmebol, e eu vou cuidar do profissional. Então, nós fizemos toda a Conmebol e que acabamos sendo campeões, mas a gente pegou o Grêmio titular, o Corinthians titular, pegamos e fomos atropelando todo mundo. E na final ganhamos aqui no Morumbi 6-1 do Penharol, perdemos lá, mas fomos campeões. E eu e o Juninho, na época, dobrávamos. Então, nós jogávamos pelo Expressinho e subíamos para o banco do profissional do time principal. E é uma época que eu guardo com muito carinho. O Expressinho já treinava no CT, tudo com o pessoal do profissional. Aí a gente já estava profissionalizado. Aí todos nós já tínhamos assinado o primeiro contrato, aquele sonho de infância. A visão do que Tele, todos nós passamos por isso. E eu sou muito grato. Tem 2 caras que eu sou muito grato na minha carreira. Um é o Tele Santana, que foi quem me puxou para o profissional e que, além de atleta, me formou como pessoa. E essa é a gratidão que eu tenho ao São Paulo Futebol Clube. Porque quando você começa com 5 anos aqui dentro, você abre mão muito da tua vida particular em prol de um objetivo maior.
Eu sempre falo isso nos meus comentários, quem me acompanha na TV Globo. 40% é talento, 60% é sacrifício. E nós 3 sabemos bem disso, porque você tem que abrir mão da escola, do convívio com seus amigos, do Natal, do Réveillon, da festinha com a tua namorada no final de semana, porque você quer ser jogador. E para ser jogador, não tem hora extra. Você está ralando, você está treinando 2 períodos, você está dormindo na concentração, você está dormindo em chão de escola. Hoje melhorou muito, né, Quinho? Muito. Mas a gente ralou. E aí, por isso que quando você chega, você valoriza muito o primeiro contrato, o primeiro gol, a primeira convocação. Então, é uma construção. Mas eu fui muito feliz aqui dentro. Na verdade, a ideia é falamos disso aqui, depois entrar até um pouco do social, que hoje vocês jogam aqui, eu também, enfim, de atleta. Mas eu queria usar um pouquinho vocês dois nesse momento. Vocês estão no futebol dia a dia, o que vocês acham que mudou? Por exemplo, assim, quando nós subimos, né, Marquinhos, a gente subia, tipo assim, tinha o Raí, sim, tinha a Zete, tinha, enfim... Cafu, Miller... Pintado, vamos por assim. Existe um respeito muito grande, né, Caio? Por exemplo, assim, quando eu subi para profissional, me levaram na Mizuno. Quando eu cheguei na Mizuno, eles me deram uma chuteira, que eu chutava a chuteira, eu comprava, meus pais compravam, né, os meus irmãos. Quando eu ganhei a primeira chuteira com tênis e tal, pra mim, eu olhava assim a chuteira dentro da caixa e falei, meu Deus, é Mizuno. Cara, quem usa lá foi o Milho, o Raí, o Palinha, o cara do Palmeiras, o cara do... Só pra... Aí hoje as coisas estão muito mais fáceis, a gente sabe, mudou tudo. Mas o que vocês acham quando esse atleta que está subindo, que hoje, vamos dizer, é sub-20, sub-17, estão subindo e encontra com esses... Você acha que existe ainda esse respeito, na opinião de vocês? Como é que... Ô Caio, deixa eu... É uma pergunta legal, sabe por quê? Porque no Caioba, que no último que tava o Denilson, e eu virei pro Denilson e falei, pô, Denilson, que entrevista legal com o Marcelinho Carioca, né? Ele falou que nossa geração a gente tinha um respeito, né, com os mais velhos, né, que praticamente eram ídolos, né? Aí eu falei pra ele, sabe o que atrapalhou tudo isso? Né? Porque é uma geração um pouco complicada. Vocês vão perguntar, mas por quê? A Lei Pelé, eu acho, na minha opinião. Porque hoje inflacionou demais o mercado. Sim. Hoje empresário, hoje o jogador que sai do Botafogo de Ribeirão Preto não tá preocupado em vir pro São Paulo e pro Corinthians, ou pro Flamengo. Ele tá preocupado em ir direto pra Europa. Né? O empresário que se intromete demais. Hoje os times do interior... estão fechando, outros estão, né, praticamente acabando, porque eles eram fabricantes de jogador. O interior de São Paulo fabricava como também interior de Minas tal, mas fabricava para São Paulo, para o Rio de Janeiro e tal. Hoje o clube não é mais dono do jogador. Então o moleque hoje com 15, 16 anos, que é promissor, né, já está pensando em ganhar seus 30 mil, 40 mil, 50 mil. Tem jogador hoje que tem que colocar uma multa rescisória altíssima. Exemplo acho que é Rian, se eu não me engano, da base do São Paulo. 327 milhões, né? A multa rescisória dele. Né? Então esse moleque deve ganhar um salário muito alto devido à multa rescisória. Então o moleque sobe pro profissional, né? O salário já ganhando bem, já 2, 3 anos. Né? Então ele sobe às vezes sem aquele prazer, né? De, porra, aquele cara ali, pô, aquele ídolo ali ganha 100 mil. Mas, porra, eu tô ganhando 30, 40... minha visão. Então, acho que a Lei Pelé atrapalhou um pouco isso, tá? Acho que os clubes hoje do interior se lascam com isso, aparecem jogadores promissores, tem que vender a preço de banana para os clubes grandes, né? Às vezes esse moleque, junto com o empresário, não quer nem fazer essa ponte para os times grandes, já quer ir direto embora, pensando somente em dinheiro, não cria identidade nenhuma com o clube, né? E tá pouco se ligando. Se o cara é ídolo do clube, um exemplo, chega um goleiro aqui na época que tava o Rogério, o moleque não quer nem saber se tá o Rogério ou não, o moleque quer ganhar o seu dinheiro. Enfim, minha visão. Então acho que é um pouco complicado. Não sei se o Caio, que tá mais dentro da mídia, tal, conhece mais gente, você concorda também? Não, eu acho que você foi perfeito. Eu acho que, infelizmente, dinheiro é bom para todo mundo, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que também não fiz algumas decisões na minha vida por conta do dinheiro. Por exemplo, em sair com 20 anos de idade para jogar na Europa. Mas não era o mais importante. O meu sonho de moleque era um dia vestir a camisa do São Paulo. O meu sonho de criança era um dia, eu treinava aqui, nesse clube, e quando acabava o treino, eu ia para o estacionamento, porque tem aqueles quadradinhos ali no estacionamento, para ver um pedaço do treino do profissional. Vou contar uma história que vai ilustrar muito o que o Marquinhos falou. Quando eu cheguei no profissional, eu cheguei como
uma promessa legal do São Paulo, como um menino que o São Paulo apostava muito, que tinha esse histórico de títulos, que tinha convocação em todas as categorias para a seleção brasileira, que fui depois eleito o melhor jogador do mundo sub-20, e com uma semana de treino, o Cafu pega o Danilo, que veio aqui do social também, o Danilinho, e fala assim, pô, Danilo, o Caio é meio quietão, ele tá desconfortável, pô, ele tá sempre no canto, ele tá sempre meio isolado, não entendi ainda qual é a dele. E o Danilo falou assim, Cafu, o Caio tá emocionado, porque é o sonho da vida dele tá aqui no meio de vocês. O Cafu ouviu isso do Danilo, foi lá e falou, Juvena, vem cá. E começou a me integrar ao grupo do profissional. Porque eu tinha medo de falar com eles. Eu tava jogando com os meus ídolos de infância. Eu era o cara que tava na arquibancada torcendo por eles há 2, 3 anos atrás, 2, 3 anos antes, e de repente eu era um deles. Então, para mim, treinar com o Zete, olhar pro lado e ter o Cafu, ter o Palinha, era um respeito. O Tele Santana, o Tele falava, eu ouvia e obedecia na hora. E eu acho que a gente perdeu isso, por conta do dinheiro. Hoje os meninos de 16 anos, para assinar um contrato com o empresário, ganham carro, ganham casa. Você chega no profissional com uma certa soberba, como se você já fosse um jogador formado, muito diferente da nossa época. E eu acho que a gente tem que resgatar um pouquinho. Essa identificação com o clube, as coisas estão muito fáceis. E olha, sou 100% favorável e fico feliz que eles estejam ganhando tanto dinheiro. Eu não sou aquele cara que fala, poxa, essa geração ganha muito mais do que nós ganhamos. Não, cada tempo o seu valor, eles têm muito dinheiro na mesa e eles têm que ser reconhecidos porque os atletas são os grandes protagonistas de um jogo de futebol. Aí você tem o treinador, você tem a parte médica, a parte física, você tem a diretoria, todo mundo faz parte dessa cadeia de sucesso. Mas quem faz a diferença são os jogadores em campo. A tomada de decisão é deles. O que você faz é dar suporte para que eles, na hora da partida, tenham condições de exprimir o seu máximo talento. Mas a mentalidade é um pouquinho diferente. Não são todos, mas a maioria, em relação ao que era na nossa época, o respeito é muito menor. Eu digo assim, igual o Marquinhos falou, pô, no Botafogo eu fui seleção, cheguei aqui no São Paulo já como seleção de base, e mesmo assim, ele chegou, ele já chega, queira ou não, tá no São Paulo, está na seleção brasileira, e tinha um respeito. Eu acho assim, e você, Caio, quando você já jogou logo depois, foi seleção de base, depois Olimpíadas, e mesmo quando você voltou, com certeza você tinha respeito pelos mais velhos. Eu digo, somos gerações diferentes e tal, mas assim, o respeito é respeito. Lógico. Então, assim, o respeito com o mais velho, o respeito com o mais experiente. E o experiente, a gente sabe disso, que hoje nós somos experientes, quando a gente foi experiente... Tamo velhinho, você pode falar, tamo velhinho. A nossa época a gente podia nem ir no fundo do ônibus, que era juvenil. Não se apanhava. Você sentava ali no começo, se você passasse da metade pra trás, você já tomava e tinha aquela brincadeira, você sentava, cara, no meu lugar. Aí você botou lá, no meu lugar. Sai daí, Juvena. E quando você chegava no refeitório e falava assim, vai lá me servir. Não. Eu falo, tá bom. Eu lembro, eu gosto de contar a história porque ilustra um pouquinho de tudo isso que a gente tá falando. Cara, quando você falou da chuteira da Mizuno, eu lembro um dia, o Miller era meu ídolo de infância. Acho que o Miller, depois tive o prazer de jogar com ele no São Paulo e no Santos. Também. Foi o melhor que eu joguei até hoje. O jogador mais completo que eu vi na minha vida. Mais espetacular talvez tenha sido o Romário. Porque é o Romário. Mas o Miller foi o mais completo. Direita, esquerda, dentro da área, fora da área. Faz gol, dá passe pra gol. Nossa, fantástico. E um dia ele pediu o roupeiro, né? Não foi? Ele falou assim, você pode lacear a chuteira do Miller? Para vocês que estão acompanhando, e hoje o material é muito melhor, não precisa mais disso. As chuteiras eram de uma outra qualidade. E aí o titular, os consagrados, davam para os moleques usarem um treino, 2 treinos, uma semana, para a chuteira ficar um pouco mais macia para eles usarem no jogo. Na hora que o roupeiro falou isso, eu falei, claro, eu usei a chuteira do Miller. Na hora que acabou o treino, eu liguei para minha mãe, para o meu pai, para o meu amigo, para minha namorada, eu liguei para o mundo para dizer, eu usei a chuteira do Miller. Hoje isso não existe mais. Acabou, não tem. Mas então eu acho que eu digo, os novos jovens é importante, vai subir, é importante para o clube, mas eles, seja qual for, cara, eles têm que ter, Marquinhos, o respeito com o mais velho. Eu vejo assim, por exemplo, eu vi uma reportagem tal do Hendrick, até o goleiro do Palmeiras lá, ele comentou... O Everton. Ele comentou sobre a educação do menino com os mais velhos. Eu achei super interessante. O menino, todo mundo falando de seleção. A gente não tá no dia a dia, a gente não sabe. Sim. Mas eu digo pelos outros atletas falando dele. Eu achei legal, assim. Falei, do respeito que o menino tem com os mais velhos, que os mais velhos cobram ele. E assim, e o que me preocupa dessa geração, Caio, já não é de hoje, tá? É que, por exemplo, eu, às vezes, não ficava fora de coletivo no profissional. Eu subi muito cedo.
ficava fora de coletivo, e o seu Valdir de Moraes e o Vanderlei falava, vai no outro campo e fica chutando bola. Você não vai participar do coletivo. Eu falei, cara, não vim até aqui, tá, não participar do coletivo. Sabe o que eu fazia, Caio? Eu ficava batendo, Marquinhos, eu ficava pegando um colete, pegava a barreira, ficava batendo falta. Eu não treinei, mas eu não deixava de treinar. Não treinei com o grupo. Então, assim, mas eu não deixei de fazer. E o que me preocupa hoje, no futebol, primeiro que tem aqueles negócios da tecnologia, que o pessoal fala do sangue, que não dá pra... Desculpa, eu entendo, tá, enfim. Também não... Mas assim, eu não vejo ninguém, Caio, ou poucos, e quando vão treinar, Caio, eu já vi, em categoria geral, tá? No geral. Vai treinar a categoria de base, sub-17, vão 8 bater falta. Esquece, Caio, esquece, Marquinhos, não vão aproveitar, certo ou não? Sim. Vão bater pênalti, vão 8 bater pênalti, não vão bater. Então você não aproveita o batedor, o segundo oficial, e você também não aproveita assim. Aí eu fiquei pensando, por que então, já que tem a tua situação, vamos lá. Marquinhos é o treinador. O Alex, no podcast, ele treinou no São Paulo, ele até falou que o Alex foi especialista da bola parada, é impressionante, né? E ele disse, ele falou assim, que eu pegava alguns atletas, 1, 2, ali 3 no máximo, e eu ia treinando na semana eles. Eu vi, eu acompanhei. Então, por exemplo, vai 10 faltas. Pegava atacante, colocava ali 3, 4. O Caio, o Marquinhos e o Denis vão lá bater os pênaltis. Na segunda, vai na terça. Aí pegou o atacante e o Caio. Vai lá só fazer o cabeceio. Então, assim, é um olhar diferente do Alex. Talvez alguns treinadores não tenham esse olhar, enfim, talvez não tenha estrutura. Mas hoje eu vejo que o Caio acabou, Marquinhos. E ele sofreu rejeição com isso. Quando eu acompanhei, eu fui com o Giba, né? Que o Giba foi embora, você não podia perguntar pra ele. O Alex, que é o que ele fazia. O Alex pegou 10 bolas, chamou 3 atacantes. Aquela bola que você joga por lá, o cara vem, bate com a direita. O cara gira, joga a bola aqui, o cara bate com a esquerda. E eu falei pro Giba antes do Alex montar. Falei, olha, vai rolar umas 8, 10 bolas pro mesmo atacante bater. As últimas bolas, o cara vai estar com a perna pesada, mas ele vai estar batendo. Aí o Giba, não, mas isso não pode, porque o Giba é dessa não geração. Moderno, não é o moderno. Não sei o quê. Eu falei, mas como não, meu? O cara tá treinando o que ele precisa no jogo. É analítico ali, mas ele precisa do jogo. É aquilo ali, ele tem que finalizar. Então hoje, igual você falou, é sangue, belisca aqui, GPS. Acho que o GPS, o quanto que o cara correu e tal, eu acho que são dados importantes. Agora, a geração do Caio, né, que a gente acompanhava, assistia jogos aqui na arquibancada. Pô, o Juninho Paulista fez 2 jogos, ele acabou de falar, esse cara jogava um jogo e vinha pro banco do outro. Os caras fizeram 90, eu vejo nos podcasts aí do Ronaldão, do Cafu, dos caras falando, os caras fizeram 96, 97 jogos no ano. E não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então eu acho que é um pouco... E a nossa preparação física era errada ainda. É errada, A gente corria 8K, 10K. Exatamente. Tinha que dar 10 segunda-feira que você Hum. fugia do treino físico. Então eu acho que hoje, não sei se... Sei lá, eu acho meio esquisito, meio estranho. Dá pra jogar, cara. Você pega, assim, exemplo do Jorge Jesus aí do Flamengo. Era 80% era o mesmo time. Lógico que um ou outro saía pro cartão, porque às vezes machucava. Mas todo time que a gente vê que repete a formação... é um time que se destaca mais, na minha visão, assim, não sei. Sabe o que eu acho? Eu acho que hoje a intensidade é muito diferente, né? Você corre mais, você dá mais tiro, né? Você tem uma exigência da tua musculatura maior do que na nossa época. Mas eu vejo muito recém-formado em posições importantes dentro do clube e que não tem o campo, o cheiro da grama, e aí fica muito teórico e pouco prático. Eu acho que, principalmente na formação, você tem que ter alguns ex-atletas. Concordo. Porque esse cara sabe que um treino de fundamento, na hora do jogo, vai te fazer a diferença, né? Aquela bola que você bate 10, 30, 50 vezes durante a semana, você vai ter uma na partida. Só que você está tão habituado àquele movimento, àquela situação, que vai naturalmente, vai no automático. Vai, né? Exato. E aí você acaba fazendo o Tele, fazia a gente chegar 1 hora antes do treino, ele tinha um banquinho assim, né? Lembra? Pra bater. A gente ficava batendo na bola. A numeração ali, né? Com alvo. Aí acabava o treino, ele falava, lixo. Vamos lá. Era 50 bolas de cabeça, de um lado direito, depois pro lado esquerdo, depois só tirando. Então, assim, eu acho que hoje existe uma ciência do futebol que ela é fundamental, mas que ela não deve somente ela pautar os trabalhos. Eu acho que é importante o feedback do atleta, é importante essa conversa para ver como é que você está, se você está sentindo à vontade, e depois sim, você ter os fisiologistas, a parte de preparação física para falar, ó, esse aqui está um pouquinho mais desgastado, tira, poupa, senão vai estourar, porque estoura, mas eu acho que existe um pouco de exagero também. Eu tava uma vez no Caioba, eu estava conversando com o Caio Marquinhos, e eu comentei com ele sobre eu acompanho a TV, algumas TVs eu compro lá, enfim, né? E aí eu treino do Real Madrid,
O Zidane era o treinador. E ganhou lá 3 vezes a Champions. Aí eu falei, se fosse no Brasil isso aqui, o treinador, os caras já tinha matado ele. Ele rola, tum. Aí era Sérgio Ramos, Marcelo, Modric, e assim vai. É só que o Cristiano Ronaldo tocou, rolou. Simples. Aí eu falei, se é no Brasil, ficava 8 na fila lá, tal, os caras, ih, não é moderno. Exato. Aí, falei, lá, Caio, cara, ele não deixou de fazer o trabalho antes que a gente tinha que fazer. Ali ele só, o pessoal, aí resumindo, aí depois eu vejo uma entrevista de outras pessoas falando sobre o Modric. E ele falou, aqueles treinos com o Zidane, nós estamos aperfeiçoando a batida, vai nos dando confiança naquela entrada da área. Inclusive tem um lance que ele joga a bola que o Modric pega isso aí então assim, é disso, por exemplo, aí falando um pouco de vocês dois, que eu conheço há muitos anos, jogamos contra, enfim, no lado profissional, eu digo, por exemplo assim, vocês foram tecnicamente, muito bons. Muito bons. E no futebol, eu digo sempre que são gestos. Então assim, eu digo, peguei o Caio na base, depois peguei profissional, o Marquinhos peguei mais no profissional. Mas assim, hoje em dia, e vocês foram especialistas de cabeceio. O Caio, hoje, o negócio do falso 9, o Caio sempre foi esse falso 9 na base, não foi, Caio? Sim. Ele flutuava nas costas dos volantes e tal. Mas aí o Marquinhos jogou pela beirada, depois jogou por dentro. Mas assim, ver vocês cabeceando bola, na época que eu lembro, tipo assim, hoje, não vou nem colocar Romário, mas assim, nós normais, vamos colocar, os gestos de vocês são perfeitos. Então é disso que eu falo. Mas é repetição. Exatamente, é disso que eu falo, por exemplo, eu gosto falando do Tele. Bate lá. Se você perguntar pro Pavão, outro dia até o Pavão falou assim, o Pavãozinho, amigo nosso, o Pavãozinho falou, quando você não acertar tal coisa, você não sai. Então assim, é legal você ver. Então assim, são gestos. É o treino e tem também o lado do dom do atleta ali. Sim. Né? O exemplo, por mais que o Caio treinou muito com o Tele, e eu também, a gente treinava bastante, até mesmo na base, mas é uma característica sua de jogo. É uma coisa sua, nata ali, né? Então, esse tempo de bola, né, que eu e o Caio nós tínhamos, de se posicionar bem. Até eu brinquei com o Felipe, né? O Felipe que hoje joga futebol, ele falou, você acha que você salta? Você tem que ver o que eu saltava também, né? A gente tá veinho, tá gordinho, mas a gente já foi magro Então, assim, dia. tem o treino, mas tem aquela sua característica, né? A minha era de explosão de 15, 20, 30 metros, né? De arrastar pelo lado esquerdo e cabeceava bem, né? Enfim, então acho que vai muito de treino. Mas isso é muito treino, Marquinhos. Não, muito tem treino, mas tem treino. Também a sua característica de ser nato. Não, sim, ali, você vai aperfeiçoar, mas é lógico, sim, nato. sim. Mas assim, eu digo no sentido, às vezes, eu vejo que a geração, um pouquinho dos anos bem vindo, eu vejo eles nos jogos, eles não perdem um gol porque o gesto tá ruim, perde um gol de cabeceio porque tá com o gesto ruim para cabecear a bola. Aí você vai ver um zagueiro, um próprio volante, para ganhar uma primeira bola de cabeça. Sim. Tipo assim, são gestos que o cara não consegue, o atleta não consegue, por causa que é treino. Isso é treino. Sim. A perna de apoio, como é que você vai subir, né? O braço para proteger, na interpulsão, isso aí com treino você vai aprendendo. Eu fiz, na Copa São Paulo, fiz um gol de cabeça de fora da área no Pacaembu, que é dificílimo. Muito. Mas é exatamente o que a gente está conversando. Não é só a potência do cabeceio, é a qualidade do movimento. Você está tão habituado a fazer, a parte técnica do movimento. O Pavão que você citou, quando o Pavão chegava na linha de fundo, eu já sabia onde essa bola ia cair. Ele tirava o peso dela, o André do outro lado, o Pavão pela direita, o André pela esquerda, depois Ronaldo Luiz. Cara, era uma delícia jogar com essa jogada de linha de fundo. Hoje, na hora que o lateral chega no fundo, você não tem a menor ideia de onde a bola vai cair. Ela pode ir lá pro segundo pau, ela pode não passar da primeira trave. Por quê? Porque é muita força e pouca qualidade. Isso, para mim, é sim trabalho de treinamento, de dia a dia, de repetição. Puxa, eu tô com a perna mais cansada, então vamos fazer o seguinte, amanhã você vai treinar 20 minutos a menos. Eu vou te tirar do coletivo, nem se faz mais hoje em dia, mas assim, você vai sair 20 minutos do treino de alta intensidade para fazer a repetição do movimento. Cara, um lateral que não sabe cruzar, o Ricardinho falou isso essa semana. A semana passada a gente estava fazendo um jogo, e eu juro que eu não me lembro qual foi o lateral, que chega na entrada da área e dá um balão, e a bola sai lá do outro lado e ele fala, tira o peso dela. São gestos que para nossa geração eram absolutamente naturais. Por quê? Porque desde os 10 anos a gente repetidamente treinava isso no dia a dia. A gente sabia como tirar o peso da bola, como bater chapado, como bater mais forte, como cabecear com intensidade, como só de fazer a casquinha. Então, assim, são movimentos que para nós eram naturais, porque a gente treinava isso todo santo dia. O que eu vejo hoje é treinos curtos, de alta intensidade, com pouco fundamento e muita carga física. Que é uma crítica que eu faço à base. E aí, não estou falando do São Paulo, estou falando de uma maneira geral. Hoje a gente não forma jogadores, a gente quer ganhar troféus. Isso é ruim.
Porque o menino de 13 anos que ganha um campeonato paulista, com 18, talvez ele não tenha tanta qualidade, porque você estava preocupada com o momento e não com a formação. Então, hoje zagueiro com menos de 1,75 m, 80 a gente nem pega. Por quê? Olha o Marquinhos, a carreira que ele teve, ele é um zagueiro super alto. O Beraldo, olha a qualidade de saída de bola do Beraldo, formado aqui no clube. Cara, você ter hoje um zagueiro construtor faz muita diferença num jogo de pouco espaço. Então, dá para formar, dá para revelar. Se você tiver competência nos treinadores e boa vontade para receber essa informação por parte dos atletas. Ô Caio e Marquinhos, vocês foram atacantes, então... Tá bom o papo, né, cara? Vai Ele falou 40 minutos, eu falei, já deve ter dado 52. Daqui a pouco o pessoal já vai chamar a atenção. Brincadeira. Então assim, eu digo, tirando os monstros sagrados, vamos por assim, como o Robin, enfim, os atacantes de beirada, de perna ao contrário. Cristiano começou na esquerda, Robin sempre na direita, a gente falava, enfim. Onde eu quero chegar? São poucos atletas que conseguem ser esse destaque, pois agora tem o menino do Palmeiras lá que foi vendido e tudo mais. Você joga. Henrique, Estevão. Você joga, tá na beirada, seja qual for. O canhoto tá na direita, hoje o treinador estão jogando com as pernas ao contrário, né, pelas beiradas. No normal, então, tirando esses, eu acho assim, será que eles treinam, corta pro fundo direito? O canhoto. Pra não ficar só na perna boa pra dentro. Porque assim, eu vou falar, eu não joguei contra, e é meu amigo particular, o Roger, hoje é treinador de juventude, nós jogamos ele no Grêmio, eu tava no Inter, e ele é meu amigo particular, assim. Grande cara. E foi o cara que eu vi, Marquinhos, você driblava ele uma vez só. Ele já te lia, ele lia, a leitura dele era impressionante pra ele marcar. É um marcador, Nato. E juro pra você, esses meninos, eu digo, esse canhoto, você pode ter certeza que ele só ia dar o fundo. Você gosta de cruzar pra dentro. Você só vai jogar pro fundo. A minha pergunta é, você pega um marcador muito inteligente, seja qual for, no Brasil ou lá fora, que você depende desses meninos estão indo. Será que eles treinam essa. Eles falam assim, vamos, balança, agora vamos só de direita. Porque aí você vai chamar o marcador para travar e você trava para sua perna boa. Para não ficar previsível, né? Você falou do Roger, o Gamarra era assim. O Gamarra tinha todos os atalhos, zagueiro que jogou no Corinthians, no Flamengo, no Internacional. Cara, ele fez uma Copa do Mundo sem fazer falta. Por quê? Porque ele te levava para onde ele queria que você fosse. Então, poxa, eu tenho minha perna boa para dentro que eu vou tirar o ângulo do chute pro pé direito. Ele vai te dar o esquerdo. E na hora que você se sentir desconfortável, ele vai te dar o bote. Por quê? Porque ele te tira da zona de conforto. É o que você falou, isso é leitura. Porque a minha pergunta é assim, cara, você vai falar assim, mas o Robin fez, mas o Messi começou ali no Barcelona. Tá, mas nós estamos falando de atletas... será que o atleta é habilidoso tecnicamente, mas assim, um atleta um nível um pouco mais... Será que eles estão treinando? Porque às vezes, Caio, esse atleta ele batendo com as duas, em treinamento, talvez não vai especializar, mas como você falou, o cara é canhoto, cortou pra batida da esquerda não dá. Eu jogo pro fundo, depois eu vou cruzar uma bola boa, pra trazer perigo de gol pro meu time. Vai muito do que é feito na base, né? Por isso que eu tô perguntando, né? Será que... Porque na base... Por exemplo, a gente pega aqui os trabalhos aqui, o Caio falou, né? Que tá eu, o Pio aqui, agora contratamos outro técnico, o Luca, né? Quando eu comecei a treinar futebol social aqui, há 13 anos atrás, era uma estrutura, tinha essa estrutura, o campo legal, tal, mas não tinha bola, tal, e a gente foi, né? Foi melhorando. Hoje a gente tem ônibus para ir pros clubes, voltou a ter lanche, né? Material de treino, né? Que não tinha, cada um vinha com sua roupa. Então, bola, hoje tem bastante bola. A molecadinha aqui é fundamento. Passa paredão. Inclusive, eu pedi pra... A gente não falou do Tele, da numeração? Eu vou fazer igual aqui. Legal. Lá naquela parte do gol ali atrás, naquelas muretinhas, a gente vai fazer. Né, pro moleque aprender a bater, fatiar na bola, não só com a direita, mas com a esquerda. Né, fazer paredão, passe curtinho. Então, acho que isso é na base. Né? O moleque, se ele aprender, quanto mais cedo ele aprender... Mesmo ele jogando o lado invertido, né? Pra trazer porque pra perna assim, esquerda, ele vai ter a perna direita também. Você como treinador, tudo assim, às vezes o treinador quer colocar, é legal. Sim, sim. Mas você não treinar esse fundamento pro seu atleta, acaba complicando, né? Exatamente. Eu queria chamar a atenção para um outro aspecto que eu acho que a gente fala pouco, que é o lado mental. Eu acho que criança tem que ser criança. E às vezes a gente antecipa esse processo. E não estou falando do Hendrick, esses são os extraclasses, esses são a exceção. Estou falando da nossa realidade aqui. Eu vou trazer uma experiência que eu tive na minha casa. João, meu filho, desde sempre apaixonado por futebol, assiste todos os jogos, Série B, Série C, tudo comigo, tem o cartola dele e tal. Quando a gente assistia, ele sempre falava, qualquer decisão que ia para os pênaltis, ele falava assim, pai,
Se um dia sair o pênalti, eu vou cavar. E eu achava que era uma brincadeira. E levava na brincadeira, porque era uma criança de 8, 9 anos. Ele já jogava aqui no interno, não tinha acontecido ainda de uma decisão por pênaltis, e ele sempre com essa brincadeira. Na hora que ele começou a chegar a 11, 12 anos, eu falei, filho, deixa eu só te explicar uma coisa. O dia que você errar, o dia que você perder, o dia que você jogar mal, que as coisas não saírem como você imagina, eu vou ser o primeiro a estar do lado de fora para te apoiar e te abraçar. Porque você fez o seu melhor. O dia que você fizer graça, você pode ter certeza que você vai ter que lidar com o seu pai e com os teus companheiros de time. E você vai ter um comportamento por parte das pessoas que gostam de você que você nunca vai esquecer. Então erre fazendo certo, não por sacanagem. Sim. Aconteceu esse ano, ele jogou São Paulo e Espéria, aqui nesse campo, no Interclubes, ele é o meia esquerda do time, pênalti. Eu estava lá no Caioba assistindo aqui no celular, sofrendo que nem um condenado, né? Porque a gente sofre não demais. Tem como, né? Primeira defesa. Ele vai e bate cruzado no ângulo, gol. Falei, putz, tirei o peso das costas, né? Parecia que eu que estava jogando, falei, lindo. Segundo tempo, outro pênalti. Eu falei, não, tranquilo, já bateu, não vai bater o segundo. O menino, o Tarran, que é um amigo dele, amigo nosso, um menino fantástico, pega a bola. Aí os caras estão reclamando com o juiz, ele dá na mão do João de novo. Eu falei, meu Deus do céu. 2 pênaltis no mesmo jogo, não. Ele, em vez de bater cruzado, ele bateu chapado, bateu firme, bateu sério e o goleiro pegou. Ele errou. E o jogo acabou 2-2. Meu pai estava aqui assistindo o jogo, eu liguei na hora para ele, para minha esposa, e falei, como é que tá o João? Ele falou, tá bem triste. Cara, eu fiquei tão feliz de saber que ele estava triste. Por quê? Porque você tem que sentir a derrota, ou quando as coisas não saem como você quer. Mas ele errou fazendo certo. Eu gravei um áudio de 2 minutos para ele, falei assim, filho, papai tá orgulhoso de você. Te amo, tô feliz com o jogo que você fez, você assumiu a responsabilidade. Você bateu os 2 pênaltis sérios. E faz parte. Lógico. A gente treina e quer dar sempre o nosso melhor, e às vezes as coisas não saem como a gente gostaria. Pô, eu perdi pênalti com 50 mil pessoas no estádio. Vocês já devem ter passado por situações difíceis. A gente não erra porque a gente quer, a gente erra ou por mérito do adversário ou porque não era o nosso dia. Eu falei, João, você jogou muito. E ele jogou muito aquele jogo. Foi. Falei, você fez o gol, você participou de todas as jogadas e você errou o segundo, batendo sério. Eu sou o primeiro a te abraçar e falar, tô orgulhoso de você. Se você tivesse dado uma cavadinha, você não ia receber esse áudio. Às vezes, mesmo fazendo o gol na cavadinha, tu podia ficar chateado e dar uma bronca nele, ou o teu treinador, enfim. Eu tenho uma história dessa aí, cara, na Libertadores, no Paysandu. Era, acho que no Universidade do Chile, jogando em casa. E Marquinhos, 2 minutos de jogo, o rapaz lançou nas minhas costas, eu corri, e aí deu pra dominar, porque eu vi o jogador esperando, eu fui dominar, eu escorreguei. Quando eu escorreguei no domínio, ela bate, eu escorrego, o cara pega a bola, vai pro fundo, joga pra trás, 2 minutos, 1-0. Marquinhos lá em Belém, lá, acho que 60, 70 mil pessoas. Eu dominava a bola, Aí o Jorginho, irmão do Júnior Baiano, o zagueiro junto com o Tinho, jogou no Vasco. Eu falei pros caras, quando vocês pegarem a bola, vocês vão dar pra mim. Vocês nem olham, o Rodrigo é o que jogou no corner lateral, jogou no Vitória. Eu falei, vocês nem olham pro Rodrigo, olha pra mim. Se vocês não tocarem a bola pra mim, vai dar uma confusão no vestiário. Os caras já me conheciam, amigos meus e tal. Chamei o Sandro, falei, Sandro, a bola pra mim. E o Yarley jogava como jogava o Miller na época ali, o Yarley jogava do lado esquerdo. Eu falei, Yarley, eu vou dar em você, a bola em mim, bola em mim. E eu pegava na bola, Marquinhos, o primeiro tempo inteiro. E não é fácil, hein? Não, e eu quero a bola em mim, quero a bola em mim. Eu falei, cara, e a milhão assim, a cabeça a milhão assim. Eu falei, exatamente isso. Eu falei, cara, eu preciso assumir essa responsabilidade. Porque se eu me deixar bater, eu tô ferrado. Vai muita personalidade do atleta. É difícil, Marquinhos, cara, é muito difícil, Marquinhos. E aí eu dou no Yarley, o Yarley faz uma jogada, me joga no buraco, eu dou pra trás, o Robigol 1-1. Isso 40 minutos do primeiro tempo. Acho que foi o Yarley, o Velvin sofreu pênalti e o Robigol batia pênalti. O Robigol chegou pra mim, você quer bater? Eu falei, eu bato. Você tá brincando? Eu falei, pior não vai ficar. Aí eu fui lá, bati, que ele batia primeiro, batia segundo, mas ele E legal a atitude dele. Não, ele não errava pênalti. Os caras que eu mais vi bater pênalti na minha vida foi Robigol, Djalminha e o Miller. E o Evair. Foi os caras que eu mais vi bater pênalti na minha vida. E ele não errava, Caio. Eu falei, e agora? Ele não é, o homem não erra. O primeiro bateu, vai dar pra mim, você não vai. Eu falei. E aí o Dario Pereira era o treinador, né? O Dario Pereira. E aí eu fui lá falar com o Dario não. O Dario sempre foi tranquilo contra isso e tal. Bati, fiz 2-1, enfim. Mas é mais ou menos isso, Caio. Eu falei, cara, se eu não tivesse igual. Mesmo. Depois ele sentiu assim, a sua mensagem, enfim, acho que até o treinador dele falou, errou, faz parte do jogo. Mas os companheiros ali me abraçaram também nessa hora. Se não, Caio, nossa, meu.
Ah, é foda. Aconteceu aqui também, e eu trago essa experiência do interno ou do interclubes, porque esse é o nosso público, né? Nós estamos falando aqui para quem é sócio do time, do clube. Teve um jogo, eu não vou citar o nome dele, porque se ele sentir à vontade, depois ele fala. Um companheiro de time foi jogar no Paulistano. São Paulo, eu não estava, eu estava trabalhando, era um dia que eu tinha que fazer jogo pela Globo, e o São Paulo estava fazendo um grande jogo. E o Paulistano era o time a ser batido, né? Depois, 2 anos atrás, o São Paulo foi campeão em cima do Paulistano. No ano passado, o Paulistano voltou a vencer. E aí a torcida e os meninos dentro de campo começaram a ofender o pai de um menino do São Paulo. Nossa. Preconceito, não de cor, mas de uma série de coisas. E abalou de uma tal maneira o meu filho e os outros meninos que o jogo foi embora, eles perderam de 1 ou 2-0. Você estava lá? Eu cheguei pro Pio. Eu só fiquei sabendo do que aconteceu e isso me irritou, porque assim, ganha, faz parte, aprende com o erro, né? Você se fortalece na derrota, se aprende com as situações, mas dentro do fair play, não faz uma coisa dessa. Sim, claro. Cara, eu falei, Pio, posso eu falar com os meninos hoje? Ele falou, pode. O Pio deu a preleção, falou tudo, eu entrei no campo, no jogo da volta aqui, e falei assim, hoje vocês vão jogar por ele. E vocês têm a minha palavra que aqui, do alambrado para fora, vocês não vão ouvir um A. Ninguém vai falar nada de vocês e nem da família de vocês. Mas eu vou fazer um pedido, coisa que vocês nunca mais vão ouvir eu falar. Se alguém ofender ele de novo, vocês podem chegar duro nele. Pode fazer falta, pode tomar amarelo. E se eu ver vocês quietos e deixando os meninos do outro time se criarem para cima de vocês, vocês vão ter um problema com a gente. Então vocês podem até perder o jogo, mas vocês vão jogar por ele. Cara, perdemos o jogo. Mas assim, você via uma mudança de comportamento neles, que eu acho que é isso que você leva. Cara, qual é o que eu tenho mais saudade da minha época de jogador, tirando o meu peso? Eram as amizades que eu fiz. Sim. Eram esses momentos que eu jogava aqui no interno e ia todo mundo pra piscina do São Paulo. Vai até hoje essa amizade, né, Caio? Poxa, são amigos que eu levo pra minha vida. Vocês são exemplo disso. Sim. São pessoas que frequentam a minha casa, que os filhos são amigos dos meus filhos. Então, assim, o resultado é importante? Claro que é. Mas são crianças. E criança tem que ser criança. Com direcionamento. Com talento, com estrutura, com um pouquinho mais de cuidado que eu acho que o São Paulo poderia ter para esses meninos. E isso não é uma crítica, é uma sugestão, mas são crianças, né? E assim, são amizades que você vai levar pro resto da vida. Muito. E assim, estamos chegando no final, mas eu gostaria que vocês dois, como tem vários ex-atletas aqui dentro do clube, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, o Caio e o Marquinhos também, o que vocês acham, falar um pouquinho do futebol social, nós estamos no finalzinho, mas assim, falando desse campeonato nosso, que eu, Denis, creio que é o melhor do Brasil, de nível, de alto nível, não só nós ex-atletas, mas os amadores, a gente sabemos aí que a gente joga, são muito bons jogadores, e que isso dá um nível, e se a gente não se preparar, né, Caio, né, Marquinhos, a gente não consegue jogar. Não consegue. Esquece, a gente não consegue jogar, até a gente sabe disso, pô, eu não tô treinando, eu não tô bem, vou dar uma segurada, enfim. Então, gostaria que vocês, a visão de vocês dois, cresceram no São Paulo e hoje jogam aqui, né, dentro do campeonato. Pudesse falar um pouquinho, né, já estamos chegando no final, um pouquinho do social para vocês, assim, do campeonato. Eu acho que ficou competitivo, porque eu, quando eu comecei a jogar aqui, que eu parei de jogar profissionalmente em 2011, já tinha alguns ex-profissionais, né, o Caio já estava aqui e tal. E o pessoal foi vindo para cá, né? Os outros ex-atletas, né? Foi conhecendo o campeonato. Toda essa estrutura física que o São Paulo proporciona, que é bom pra caramba. Né? O pessoal aparecia aqui, às vezes até como visitante, via essa estrutura, falou, pô, então vou lá jogar. E a coisa, foi tomando um corpo que, você falou, hoje se a gente não se cuidar, eu dou exemplo meu, eu não consigo mais treinar devido a toda a carga horária que eu tenho aqui de trabalho em São Paulo, porra, eu não consigo mais acompanhar o pessoal. Então, ficou muito, muito competitivo. Eu já disputei um campeonato dentro de clube também lá em Ribeirão Preto, que na época tinha o Bordon, o Wagner Mancini, que nós jogávamos, mas não chega nem aos pés do que é. A gente conhece o campeonato do Indiano, a gente conhece também o campeonato do Pinheiros. O Caio joga lá. Que o Caio joga, mas eu acho que o nível aqui tá muito forte. Tá muito forte. Você pega em todas as categorias, tem ex-atletas, né? Não só no A, no B, no C, no D. Todos os atletas. Você pega a intensidade, a gente tá aqui olhando aqui Colo-Colo, que é o primeiro colocado, com Aston Villa, que é o Juventus do ano passado, foi o 6º colocado, tá empatando 1-1. Né? Nosso time segundo... pessoal, quando nós estamos conversando aqui, tá, pessoal? Tá rolando um jogo ali, tá rolando um campeonato ali. A gente divide quando a gente tá olhando pro placar. Eu tô olhando pro placar. E antes da agora teve o 2º colocado, que é o Milan, né? Que é a equipe que eu dirijo.
contra um... Que é fortíssimo. Que é fortíssimo. Pegou o Palermo, com a molecada que subiu, que tá comigo desde sub-11, que ganhou de 2-1. Então, quer dizer, então é muito competitivo e o Caio pode até confirmar isso aí, que o Caio já tá mais tempo do que eu, né? Não, o campeonato tá muito forte hoje. Eu não tenho nenhum receio em dizer que talvez seja o melhor campeonato de clubes do Brasil. Em todas principalmente ali do B para frente, vai. Na base você tem um Pinheiros muito forte, você tem um Paulistano muito forte, falando especificamente aqui de São Paulo, mas no principal, né, no B, no C, no D, não tem nada parecido. Eu acho que a gente talvez traga um pouco de charme, né, pro campeonato, pela nossa história enquanto éramos jogadores. Só que é o que o Marquinhos falou, hoje a gente tem uma carga de trabalho tão grande que você não consegue mais ficar magrinho, você não consegue mais se dedicar. Então, hoje tem alguns patronos dentro dos campeonatos, dos times do interno, que pegam esses meninos da várzea, e esses meninos têm o corpo que nós tínhamos com 18 anos. Então, vive disso, né? Então, acho que hoje eles vivem disso. Então, elevou muito o nível técnico do campeonato. Hoje é duro, você sofre, a gente sofre bastante. Treinar. Então, estamos chegando ao fim, queria Marquinhos e Caio, nem como amigo, então, mas eu queria agradecer pelo carinho, de quando eu liguei para vocês, mandei mensagem, vocês receberam, não, vou com o maior prazer falar lá um pouco do São Paulo, falar do social, e o projeto mesmo aqui, Marquinhos e Caio, é falar de todas as categorias, falar do feminino também que está vindo, falar dos treinadores das seleções, chamar as crianças com os patronos, enfim, nós temos muito assunto. Então a ideia do meu projeto do podcast, Caio e Marquinhos, é exatamente falar isso, do nosso futebol social, engrandecer esse futebol social, esse campeonato que vocês acabaram de falar que é muito forte. Então a ideia é essa, e agradeço de coração por você ter aceito o meu convite. Pegando esse gancho, né, já te agradecendo o convite, você falou do feminino, né, que hoje eu tô não só técnico da 16 e 17 no futebol social, mas sou coordenador técnico de todas as categorias e treino também o futebol feminino, na qual a gente está captando no clube meninas de 7 anos, bem a Mariana semana passada, menina de 7 para 8 anos, maravilha, fazendo gol de direita e de esquerda, mano, maravilha, sensacional, maravilha. Fiquei super feliz, então aproveitar, né, essa oportunidade aqui de convidar as meninas, quem não conhece no clube, sobe aqui pro futebol social, o nosso departamento, que tem o futebol feminino com meninas de 7 a 17 anos, e o adulto também, né? Boa, craque. Boa, Marquinhos. Eu queria só desejar boa sorte nesse projeto. Você sabe que você pode contar sempre comigo. Se tiver que voltar, eu volto com o maior prazer do mundo. Se puder ajudar de outras maneiras, você sabe que eu estou sempre à sua disposição. E aproveito o espaço aqui para dizer assim, são 2 amigos, irmãos que eu tenho, o Marquinhos e o Denis. São caras que eu entrego o meu filho para treinar, para passar o final de semana, de tanta confiança que eu tenho em vocês. Mas queria falar da qualidade que vocês têm como professores e ex-atletas. Eu tenho o Caioba Soccer Camp, que hoje é o maior camp da América Latina, a gente faz 7, 8 edições por ano, e ter vocês cuidando das nossas crianças é um orgulho muito grande. Eu falo que é legal levar o jogador, é legal levar o influenciador, é legal você chegar no quarto e ter a cama forrada de presentes. O nosso intuito no Caioba é lúdico, não é formar jogadores, mas sim. Trazer bons exemplos através do esporte. Mas o que faz a diferença são os meus treinadores tratarem as crianças como se fossem os seus filhos. E faço questão de registrar isso aqui, pelo carinho que vocês têm, pela competência que vocês têm, além da amizade, que isso é para sempre, e vocês sabem que podem sempre contar comigo. Show, nós agradecemos. Obrigado, pessoal. Valeu, Denis. Obrigadão.